O vídeo de hoje será sobre perguntas e respostas. Tem um vídeo que fala sobre folículo ovariano e que eu tenho 200 perguntas. Não vou conseguir responder as 200 perguntas, mas algumas eu vou conseguir responder aqui. E eu fiz um outro vídeo sobre fisiologia ovariana, que vale a pena você ir assistir, que também responde muitas perguntas que estão nesse vídeo. Então hoje eu vou começar com algumas perguntas. Claro que se você tiver uma pergunta a mais, pode fazer aqui também. Assim que possível, eu vou te responder. Tem uma pergunta que é assim: estou tomando Selene, minha médica passou para o tratamento por 3 meses. Será que logo após consigo engravidar? Vamos lá. Provavelmente, a médica dessa paciente passou o anticoncepcional para ela por um tempo para tentar desinflamar ela. Às vezes tem paciente que tem os ovários cheios de folículos, que a gente chama de multifolicular, e que gera um ambiente mais inflamatório, porque esse tipo de ovário acaba muitas vezes, não são todas as pacientes, acaba sendo muito estimulados. Então, provavelmente, ela passou o anticoncepcional para tentar deixar aqueles ovários menos inflamados, menos estimulados e para depois ela tentar engravidar. Só que tentar engravidar, pessoal, não é somente a questão ovariana, nem questão dos folículos, tá? Tem várias causas ali que a gente tem que investigar. Então tem que avaliar a trompa, a parte de seminal, a parte da idade, reserva ovariana. Então eu não consigo responder totalmente essa pergunta porque existem vários fatores aí que precisavam ser avaliados. Olá, doutora. Tive uma gravidez tubária onde foi preciso fazer uma cirurgia de emergência e perdi minha trompa esquerda. Fiz os exames e tenho um total de 18 folículos. Sonho em ser mãe. Acho que vou conseguir engravidar naturalmente? A outra trompa direita e os ovários estão normais. Vou responder de uma forma um pouco mais abrangente, porque eu não sei como está a outra tuba e não sei também, como já te falei na outra questão, a questão de engravidar é multifatorial. Precisa ser avaliada e a gente tem algo mais específico. De uma forma geral, quando você perde uma trompa, a outra trompa pode ser funcionante sim. Obviamente, você ovulando daquele lado da trompa boa, você pode engravidar. Pode ser que demore um pouco mais, mas você vai conseguir. Só que isso vai depender de alguns fatores. A parte do sêmen, a parte que se a outra tuba está boa ou não, a parte da sua reserva, que aparentemente a sua reserva é boa. Também nós temos a questão da presença ou ausência da endometriose, que também pode afetar a função da tuba. Então, assim, precisa ser a questão da gravidez, da questão da gestação. Eu sei que gera muita ansiedade em muitas pacientes, mas não dá para só buscar na internet pergunta e resposta, porque existem coisas que precisam ser avaliadas de uma forma mais detalhada, para te dar uma informação mais precisa das suas chances. A outra eu achei muito bacana, ela é de Portugal, sou luso-angolana, residente em Angola, tenho 28 anos e desde os meus 17 anos que venho a sentir dores menstruais extremamente intensas. Fui diagnosticada com folículos de corpo amarelo e até hoje não passa. Será que é a mesma coisa que cisto folicular? Não sinto dores durante a relação. Teve uma fase que sentia mais, depois desapareceu. A minha ginecologista diz que este folículo irá desaparecer sozinho com o tempo, mas até hoje não desaparece. Quando tenho dores menstruais, sinto dores igualmente na lombar, falta de concentração, mudança de temperatura, enjoada, entre outros sintomas. A minha menstruação é muito irregular. O folículo tem de 2,5 a 3 milímetros. Já fiz o exame de ressonância magnética que comprovou que foi visto na ecografia pélvica. Bom, vamos lá. Primeiro, um folículo de 2,5 a 3 milímetros são folículos de tamanho normal, não é cisto. A questão da dor da menstruação, mais uma vez, não dá para ser respondido de uma forma tão abrangente, porque a gente vai pensar em vários fatores. Como você tem 28 anos, vale a pena investigar a presença também de endometriose, principalmente se a gente tem adenomiose, que é a endometriose na parte da musculatura, que dá geralmente muitas dores durante a menstruação. É uma cólica, é uma dor progressiva. Só que, pessoal, médico, né? A gente quer investigar
na internet não é muito bom. A gente precisa ir ao médico, que a gente se identifique, que a gente goste da explicação dele, que dê também abertura pra gente poder perguntar e que a gente pergunte, porque a gente também tem muito medo de perguntar, muita vergonha de falar sobre alguns assuntos. E a gente precisa, na nossa consulta, ter esse tipo de conversa com os nossos médicos. É importante você sair da consulta, não digo com 100% das suas dúvidas esclarecidas, porque são muitas informações, mas mais de 50% é importantíssimo, que você tenha segurança naquilo que você está tratando com aquele profissional. Doutora, eu tive câncer e foi retirado o ovário direito, mas o esquerdo está presente. Fiz quimioterapia, mas o que me deixa preocupada é se eu posso ser mãe. A gente, muitas vezes, pode acontecer um tumor ovariano maligno e quando ele é muito restrito ao ovário, retirado aquele ovário e o outro ovário contralateral está intacto. Eu não sei a idade da paciente e também não sei se ela precisou fazer quimioterapia. Acredito que não, porque se ele é restrito a um ovário, foi retirado o ovário, ela não conversou mais sobre, provavelmente ela não fez. Depende da idade, depende se a trompa é funcionante ou não, depende da reserva ovariana, depende da qualidade seminal. A questão da gravidez não é simplesmente ter ovários, ter tuba e tá toda a resposta. Eu me lembro, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Eu me lembro assim, a minha mãe, ela teve dificuldade para engravidar. Em algum momento eu já comentei aqui sobre isso. E quando ela começou o tratamento para engravidar, obviamente que não era um tratamento de fertilização tão detalhado como tem hoje, mas quando ela começou a investigar e ia tomar hormônios para poder engravidar, ela engravidou de mim. Então ela acha que foi um milagre, de Nossa Senhora. Não deixa de ser também. Mas uma das coisas que eu tinha muito medo quando eu era pequena era de também ter a dificuldade de engravidar da minha mãe. Será que eu vou ter essa dificuldade também? Então, quando eu ia fazer um ultrassom, quando eu ia na médica, ela ia ver meu aparelho reprodutor, eu dizia assim, tá tudo normal? Eu vou poder engravidar? E, obviamente, que hoje eu sei que essa resposta ela não poderia me dar. Porque é a mesma questão, tem muitos fatores. Então ela me respondia assim, Ju, pelo ultrassom, o seu útero tá normal, não tem nada demais, dá pra você engravidar. Mas a gente, na verdade, tem que esperar esse momento para poder ver se você vai ter dificuldade e ver também se vai ter e qual é essa dificuldade, qual é a causa. Eu entendo vocês que estão aí também perguntando, super ansiosas, havendo assim, eu tenho isso, será que isso vai prejudicar? Então, são múltiplas causas e tudo está muito interligado. Então eu não tenho uma resposta direta para poder dizer, olha, isso aí você vai conseguir. Mas o que eu posso te dizer é que se você tem um ovário contralateral, tem uma boa reserva, uma boa idade, uma boa quantidade seminal e uma tuba daquele lado funcionante, muito provavelmente você vai conseguir engravidar. Minha filha de 12 anos está com vários folículos periféricos dos ovários. Só que ela está menstruando desde dezembro. Entrou com anticoncepcional, deu uma melhorada, mas ainda não parou totalmente. Será que é normal? Vamos lá. Primeiro, eu já fiz um vídeo falando sobre ovários multifoliculares. Algumas pacientes, elas têm ovários multifoliculares. A paciente em questão, ela tem 12 anos, ela tem muitos folículos. Eu não sei direito aí qual foi a idade em que ela menstruou. Às vezes ela acabou de menstruar. E aí existe uma coisa chamada irregularidade do eixo. Isso que significa o quê? Às vezes, na maioria dos casos, a gente tem que esperar de 2 a 3 anos até que esse eixo seja amadurecido. Então tem algumas pacientes que menstruam uma vez só e depois de 1 ano ou 2 anos tornam a menstruar normalmente. Tem outras pacientes que acabam tendo essas menstruações irregulares e que simplesmente não conseguem parar de menstruar. Algumas vezes a gente dá um anticoncepcional para ela tentar melhorar, a maioria das vezes funciona, mas quando tira, sangra e tem um sangramento de 30 dias, pode acontecer, né? Então assim, o que precisa ser avaliado? Primeiro precisa entender quando foi que essa paciente menstruou. É importante saber se ela está num período que eu chamo de faixa normal desse sangramento, que é uma irregularidade do eixo, ou se essa paciente ela está sangrando por algum outro motivo. Ela é muito nova, então eu não acreditaria em miomas, pólipos, nada disso. Então assim,
para responder algumas perguntas assim, mais uma vez eu venho conversar com vocês. A gente precisa ter uma avaliação detalhada. O ser humano, ele tem vários pormenores e não dá para responder com a única palavra e não tem um tratamento específico. Eu não posso, por exemplo, prescrever um hormônio para essa paciente se eu não sei, talvez, a história dela, a história da família dela. Então, esse cuidado, né, que a gente fala individualizado é muito importante. A Ju fala assim: doutora, fiz o exame de contagem de folículos, deu 3 no ovário esquerdo e 4 no direito. Isso é bom ou ruim? Poderia me responder? Desde já agradeço, quero muito engravidar. Seguinte, vamos lá responder essa pergunta. Eu vou responder da seguinte forma. Uma reserva normal é em torno de 12 folículos. Abaixo desses 12 folículos, a gente chama de mais baixa reserva. Então, assim, eu não sei qual é a idade sua, né, dessa você fez a pergunta. Então, a depender da sua idade, pode ser que seja um número de folículos que a gente espere. Então, assim, uma menina de 38, 40 anos, ela pode ter um número menor mesmo, e isso é o normal que a gente espera. Não deixa de ser uma baixa reserva. Se você tem, por exemplo, 30 anos, 32 e tem esse número de folículos, a gente já se preocupa um pouco. Mas não que você vai ter uma dificuldade para engravidar. Entenda que a dificuldade para engravidar é multifatorial e não é apenas a contagem de folículos. Tem meninas que têm 32 anos e têm uma reserva mais baixa e conseguem engravidar natural sem grandes dificuldades. Talvez ela demore um pouco mais para engravidar. O que me preocupa nesse tipo de paciente é quando ela quiser ter o segundo filho, se ela quiser ter o segundo filho. Porque como ela já tem uma baixa reserva aos 32 anos, essa reserva tende a cair ao longo da idade. Então, com 38 anos vai ser mais acentuada essa queda e talvez ela tenha uma dificuldade, sim, de engravidar. Então, a reserva ovariana não é só que ela tem que ter uma contagem normal ou não, isso depende da idade. Depende do seu plano. Eu quero ter 2, 3 filhos. Então, tem todas essas questões que a gente precisa avaliar antes de dizer assim, eu vou ter dificuldade para engravidar ou não. Depende aí de qual é a idade que você está nesse momento e se outros fatores também não têm associação. Essa aqui é bem legal, da Elizabeth. Ela fala: eu fiz um exame e deu que estou com múltiplos folículos no ovário direito e eu estou perto de menstruar. Fiz o exame para saber se tem um policistos, a doutora só achou esses folículos. Me ajuda, doutora, tô com medo. Então, vamos lá. Eu já falei aqui no vídeo, não deixe de assistir, é importantíssimo, sobre a fisiologia folicular. Primeiro, a gente antigamente falava de ovários policísticos, que eram esses folículozinhos pequenos, essas bolotinhas pretas, né, que apareciam no ultrassom. Hoje, a gente não gosta de falar que a paciente tem ovário policísticos, por quê? Porque tem uma conotação de doença, e na verdade não é uma doença, é fisiológico. Então, tem pacientes, e depende da idade do paciente, a gente vai achar um ovário bem florido ali de folículos, e não necessariamente ela vai ter ovários multifoliculares, depende da idade dela também, do padrão daquele ovário também, tá? Então, o ovário multifolicular significa o quê? Que ela tem muitos folículos pequenininhos e cada folículo deles tem um óvulo. Não necessariamente você tem muitos folículos, é patológico, né? O que você vai ter uma repercussão também metabólica. A quantidade de folículos, pessoal, ela acontece em todo o ciclo ovariano. Então, você pode estar no início do seu ciclo, no meio do seu ciclo, no final do seu ciclo, menstruando. Por quê? Você vai ter folículos no seu ovário. É normal que você tenha, é o esperado que você tenha. Então, assim, se for só essa questão, né, não fica tranquila que essa denominação de cisto era usada antigamente, hoje a gente tem mudado para justamente não causar essa ansiedade, essa preocupação em vocês. Ela fala assim: oi doutora, fiz uma ultravaginal há pouco tempo e deu tudo normal. Porém, eu estava no 9º dia do meu ciclo e não apareceu folículo algum. O que pode ser? Olha, essa pergunta é super difícil para eu responder para você. Eu não tenho como te dizer o que pode estar acontecendo, porque eu não sei o seu caso. Mas eu vou instigar um pouquinho aqui quem tá me escutando, tá? Eu queria entender por que a maioria dessas dúvidas é como se você estivesse, na verdade, passando por um processo de ansiedade e você provavelmente, não sei se está sendo acompanhada por alguém ou se na verdade teve vergonha. Então eu quero perguntar para vocês, tá? Por que essa vergonha em falar com o médico? O que acontece
quando a gente tem um problema, a gente vai numa consulta para resolver esse problema. E a gente sai com 3 problemas às vezes, porque tem um problema de fato e os que a gente cria na cabeça, porque a gente não pergunta. Pessoal, não adianta a gente ir no Google e perguntar assim, ovários policísticos. Não vai responder a sua pergunta. Vai criar outra dúvida e vai aparecer monstros na sua cabeça. Então, não faça isso com vocês. Vá ao médico com a lista de perguntas. Se você já foi em um e já criou monstro, coloque todos os monstros que já criou na sua cabeça e pergunte. Você precisa ser bem assistida, ter todas as suas dúvidas esclarecidas. Eu não digo todas, porque a gente vai criando dúvidas ao longo do processo, mas uma parte delas é importante. Uma outra dica que eu dou é muito importante. Procure lugares e pessoas que tragam conteúdo, que levem conteúdo para vocês adequados. Eu tenho uma tia e tenho uma mãe que adora assistir conteúdos na internet. E elas me chegam com cada coisa que eu fico falando assim, isso é real? Como você tem tanta certeza que isso funciona? Toma cuidado, porque existe de tudo. A gente não pode simplesmente ouvir uma pessoa que a gente não sabe nem se é médico, se não é médico, a gente não faz ideia. E achar que aquela pessoa que está falando naquele vídeo é real e realmente tem que seguir. Não é assim. Tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente lê. E tenha certeza de algo, vocês precisam ser assistidos. Seja na questão de reprodução, seja na questão de ginecologia, seja na questão de pneumo, seja em qualquer área da medicina. Não é pra gente ficar sendo autodidata. Procure profissionais que te passem confiança. Não adianta você ir para um médico em que você não confie, porque você vai acabar fazendo o quê? A procura pelo Google, e isso vai te causar mais ansiedade, vai te deixar com mais medo e o que é mais importante, não vai resolver o seu problema. Se você quer engravidar, por exemplo, e você está com muitos medos, você está cheia de dúvida, aí você vai para o médico que não te expressa confiança, que você tem vergonha, aí você vai para o Google, vai pesquisar, vai ver várias coisas. Sabe o que vai acontecer? Só vai protelar o seu tratamento. Na reprodução humana, o que eu mais vejo são pacientes que ficaram longos períodos procurando ser tratado ou ser assistido, ou porque não foi bem assistido por algum colega, ou porque também protelaram em procurar. Não faça isso com vocês. Vocês precisam de um especialista. Eu tô pensando em engravidar e eu quero saber se eu vou conseguir. Isso pode acontecer e por que não? Vá ao especialista, vá ao médico. Se isso é uma dúvida, se isso é uma insegurança, se está te causando mal, não vá para um Google. Não assista vídeos de pessoas que vocês não conhecem, não sabem a procedência. Isso não é medicina, gente. Medicina é você ir a um consultório, é você ter indicação boa de um médico, é você saber a procedência desse médico, é você confiar nesse médico e é você poder tratar com ele e tirar dúvidas. Mesmo aquelas dúvidas sejam persistentes ou até, na verdade, eu não sei se isso é dúvida ou não, fale, porque isso é importante, é um cuidado maior. Então eu vejo muitos aqui, tem dúvidas, que saem de consultas com dúvidas. Eu sei que na maioria das vezes somos nós que temos medo de perguntar. Acontece também comigo, né? Eu tenho às vezes, nossa, estou uma dúvida disso, eu esqueci. Leva um papel com as dúvidas. E já passa assim, eu trouxe um papel, viu, doutora? Porque ela também já se prepara na consulta dela em deixar esse tempo para vocês. Eu espero realmente ter ajudado vocês, né, nessas perguntas e respostas. Suas perguntas são muito importantes, por isso deixe aqui seu comentário, deixe suas perguntas. Isso para mim é muito, muito importante. Então, assim, eu fico muito feliz em poder ajudar vocês e esse feedback que eu tô tendo com vocês é muito bom. Esse comentário aqui que uma paciente ouviu o meu vídeo do folículo, ela fala assim: doutora, fiz um transvaginal e acusou que eu tenho ovários multifoliculares, mas a ginecologista não me explicou nada. E a senhora com o vídeo curto me deixou mais tranquila. Fico super feliz de poder ajudar vocês a levar uma informação boa, segura e que vocês fiquem mais tranquilos. Mas, infelizmente, nem tudo eu consigo falar e explicar. Por quê? Porque é importante ser avaliado com mais detalhes, porque são múltiplas causas que pode causar infertilidade. Como são muitas perguntas e o vídeo vai ficar muito longo, a gente vai dividir em 2 vídeos de perguntas e respostas.
ok? Então, assim, se fez sentido pra você, se você gostou, se identificou, ou que você tem uma amiga ou alguém que você conheça no trabalho e que precisa de ouvir, não deixe de curtir e compartilhar. E se tem mais dúvidas sobre, deixa aqui a sua pergunta que nós vamos ler e nós vamos tentar te esclarecer.